E aí, gente, tudo bem? Hoje para mim está sendo um dia excelente. Eu estou pela primeira vez ao lado do Civic Type R. Ele agora vai ser vendido no Brasil oficialmente pela Honda e você vê que é uma máquina, né? Eu não sei se chega a ser um super esportivo, mas está quase lá, viu? Eu vou te mostrar vários elementos aqui dele e você vai notar que é tudo com muita forma e função. Ele tem esses elementos que dão, né, essa sensação de esportividade, mas cada um deles tem uma funçãozinha e a gente vai entender o que é. Mas vem cá que eu quero te mostrar um elemento para você prestar muita atenção, que a gente vai falar disso ao longo do vídeo. Tá vendo essa cor aqui? Esse vermelho é o que caracteriza dentro da Honda essa versão, né? A versão esportiva Type R. E presta atenção na cor que a gente vai falar dela mais vezes. Na dianteira, a gente já vê de diferencial que ele é mais musculoso, né? É uma dianteira, um para-choque mais pronunciado, isso porque ele tem vários elementos aerodinâmicos. Começando aqui pelo capô, você vê que ele já tem essa peça aqui, isso tem função, né, de dissipação de calor, então o ar entra pela frente e sai aqui por cima, né, levando ar quente daí de dentro. A gente vai abrir já o capô também, você vai ver que a turbina está logo ali. E aqui embaixo, né, a gente tem um intercooler do turbo, dá para ver aqui o intercooler, né, e você tem, depois é tudo tradicional, né, você tem a colmeia do ar-condicionado, do motor, e atrás dele também a gente tem um sistema de arrefecimento específico para o sistema de exaustão. Aqui, ó, é uma entrada de ar. Essa tomada aqui leva esse ar diretamente para o freio. Então o ar entra por aqui e vai por trás da roda para resfriar os freios. Essa peça aqui ela não é vazada, mas ela tem uma função aerodinâmica também. Então o ar bate nessa região, ele faz um turbilhonamento e leva o ar para fora. E o objetivo desse negócio é fazer com que reduza esse turbilhonamento e a pressão negativa nessa região da roda. Todas essas estratégias elas estão voltadas para melhoria de eficiência do carro, né? Você tem um tempo melhor, lógico, porque se o carro você está em alta velocidade, esse vento ele tende a parar o seu carro, né? Então, com essas tecnologias de aerodinâmicas, você fura mais o ar e tem um desempenho melhor. Aqui é a mesma coisa, tá? O ar entra por essa região e sai por aqui, então essas são aletas vazadas e ela encaminha o ar nessa região e você vê que ela termina aqui, ó. Tá vendo? Então, e de novo aquela questão, né? É um carro diferente em relação ao Civic convencional. Então essas caixas de ar, elas são maiores, elas são mais pronunciadas. Você tem essa sensação musculosa, né? Mas tem que encaixar aqui as rodas, né? Que são rodas maiores. Eu também estou colocando a medida aqui. Você vê que são rodas de 20 polegadas. E isso aqui, ó, tem uma função aerodinâmica também, esse spoiler. E tudo que você vê tem uma razão de ser, não é só meramente estético. Deixa eu te falar um detalhe aqui da roda. Bom, de novo, né, o tom vermelho, são pinças Brembo e veja, né, é um disco ventilado na dianteira e disco sólido na traseira. E você vê que essa roda ela é bem diferente, né? Uma característica que você está conseguindo, não sei se você está conseguindo ver no vídeo, mas olha só, a parte que você vê aqui, ó, você vê que ela é plana? Ela é plana normalmente. Você tem aqui a parte externa do aro, né, esses pontos de fixação, né, que são elementos de fixação mais estilizados. E olha, você vê até que o bico de calibragem ele é diferente. Você vê que ele está mais na parte interna da roda. Isso aqui é possível porque a Honda chama isso aqui de aro reverso, né? Então ele tem esses reforços aqui na parte externa, só que todo o corpo dessa roda de alumínio ela é plana. É um corpo plano. Isso aí, o objetivo é fazer com que a área de contato entre o pneu e o solo seja mais plano o tempo inteiro. Então, mesmo em curvas e tal, você tem maior pressão uniforme em relação desse ponto de contato do pneu e do solo. E a suspensão também é diferente. Ela é McPherson, mas ela não é a mesma das versões convencionais do Civic. E ela tem uma característica dela é que o ponto de ancoragem do amortecedor é diferente, ele não está na carroceria. Então, quando você faz o esterço da roda, o amortecedor não se move, ele é independente. Então, ele só trabalha no sistema de amortecimento, ele não compõe um outro elemento de sustentação do carro. Isso é muito legal. Aqui também a gente tem um elemento aerodinâmico, tá? E todo esse ar ele é encaminhado para fora do carro para evitar turbilhonamento. Você vê que tem até essa aletinha aqui, ó. Você vê que é um negocinho para fora. Pô, mas isso aqui tá errado? O que é esse negócio aqui para fora? É a mesma estratégia, né? O ar que está aqui dentro da caixa de roda, ele acaba saindo
e tem um turbilhonamento nessa região. E o objetivo dessa pecinha que tem aqui para fora é evitar esse tipo de turbulência do ar. Mesma coisa aqui, e você vê que o difusor da parte traseira é enorme, também tem uma função. Você vê que ele se estende até a parte do eixo lá fora, e o que acontece? O ar entra por aqui e ele é encaminhado para a parte superior para aumentar a pressão aerodinâmica nessa região traseira, tá? Ele evita a flutuação da traseira do carro. Então você está dirigindo, você está numa curva e a tendência que você tem no carro é sair de traseira. E aí, com essa estratégia de difusor, mesmo numa reta, né, na verdade principalmente numa reta, ele mantém a traseira fixa. A asa traseira, mesma coisa. Essa asa aqui, do jeito que está, garante em alta velocidade mais 59,2 kg de pressão. Ela é feita de plástico, né, é uma resina, um polímero, e esses pontos de sustentação aqui são de alumínio. A tampa traseira também não é de metal. O objetivo é reduzir peso. Ela é feita de resina, polímero, tá? Que a Honda não me ouça, mas você pode chamar de plástico. Mas é isso, é uma estratégia de redução de peso. A gente vai ver isso aqui também no capô, vamos falar dele já já. Chega mais que a gente vai ver aqui agora a parte interna, mas antes, deixa eu te mostrar o motor, né? Vamos continuar esse nosso giro e eu vou te mostrar o motor. Bom, é um dos carros mais rápidos do mundo, né, nessa configuração. É um esportivo puro, raro, porque ele tem uma configuração e extinção, né? É esportivo, sem nenhum tipo de assistência eletrificada, né? Ele ainda não tem eletrificação, e também tração dianteira. Então é uma configuração que tende a acabar. A gente estava falando de redução de peso. Esse capô é de alumínio, você vê que ó, é super leve, uma peça super leve porque tem um elemento diferente justamente para reduzir peso. Você vê que eu tenho que colocar o capô bem para cima, tá vendo? Então, uma peça de alumínio. Aqui o motor é uma obra de arte, né? É um 2.0 de 4 cilindros e tem 297 cavalos e gira muito alto, tá? Você pode estender esse giro aqui a quase 7.000 rotações, isso é bastante elevado. E ele tem várias estratégias também de redução. 297, pô, mas lá fora tem mais, né? Mas aí quando o carro veio para o Brasil e foram feitas algumas adaptações, né, para o nosso combustível, que tem etanol. Então, por causa da qualidade do nosso combustível, foi feita uma redução dessa potência, tá? O torque, 42 quilos, também muito alto. E ó, aqui a turbina, né? E tá vendo que esse aqui é a válvula de wastegate. E ela tem, ó, um ponto de regulagem dessa válvula wastegate. É elétrico, né? Olha o tamanho da tomada de ar, gigante, né? Aqui também, olha só, fica bem aqui. Ele fica numa posição bem elevada, né? A gente estava até brincando agora há pouco que, pô, esse carro você pode pegar até enchente com ele que não tem problema. Então fica bem elevada. A vantagem também é que ele pega um ar mais limpo, né? Ele não pega um ar sujo da parte do chão, mais próximo do chão, né? Então fica bem legal. E aqui, essas tubulações aqui que eu estava te falando, são aquelas tubulações específicas do sistema de exaustão, né? Então ele tem um radiador, né? Ele tem um sistema de arrefecimento específico para a exaustão. Aqui as linhas do sistema de freio, né? Do ABS, a bateria. E aqui a gente tem também, né? Bom, ar-condicionado, o coxinho do motor, você vê que é um coxinho maior do que você costuma ver nos outros carros da Honda. E tem pintura, né? Por toda, você vê que ele é todinho pintado, né? Porque, lógico, né, um carro esportivo, as pessoas tendem a deixar o capô aberto para mostrar o motor, tudo, então ele tem um tratamento de cor, mesmo nessa parte interna, e está ficando raro, né? Os fabricantes estão começando a tirar. Tem um detalhe aqui que a gente consegue ver, que você consegue ter uma noção da dimensão desse tamanho da caixa aqui do paralama. Você vê aqui, ó, você vê que tem uma área vazia aqui dentro, tá vendo? Essa área vazia é justamente isso, né? Porque como ele é uma peça maior, né, para dar essa sensação de um carro mais musculoso, acaba sobrando espaço nessa região. A gente tem isso aqui. Olha os pontos de solda, perfeito, né? Esses encaixes. E essa geração tem também uma maior rigidez torsional na carroceria. Isso acontece porque a Honda desenvolveu, né, junto com os fornecedores, um sistema de cola muito eficiente, um sistema de cola que vai em toda a carroceria. Então usa, além desses pontos de solda tradicionais, essa cola. Outros modelos da linha também usam, isso aqui não é necessariamente algo de outro mundo, mas é um volume maior de cola. Eu estava conversando com o engenheiro da fábrica e ele estava me explicando que esse maior, uma intensidade maior de cola, e isso aumenta a rigidez torsional
da carroceria. Agora vamos dar um giro completo nele e eu vou te mostrar o interior. Chega mais. Vamos lá, minha gente, agora a parte que nos importa também na parte interna, olha lá. Abri a porta, já apareceu o Type R ali no cluster. É um quadro totalmente digital e a gente vai ver um detalhe dele legalzinho, porque ele fica muito diferente no modo esportivo. Acabamento impecável, acabamento espetacular, né? Tudo aqui que você toca, tem um tratamento muito legal nessa questão de toca, né? Onde você toca é muito bem tratado, então não é plástico duro, né? Nessa região é tudo macio, tem um suede aqui, ó, muitíssimo confortável. Os botões são semelhantes ao do Civic, né? Você tem esse material aqui que é acetinado, tá? E o banco, olha só, olha a cor do banco. É um banco que imita, né, os bancos do tipo concha, todinho de suede. E aqui, ó, nessas partes em que tem uma espuma mais densa, ele é todo perfurado. Isso aqui aumenta o teu conforto térmico, né? E olha que legal, o carpete todinho, olha a cor dele. Então o sobrecarpete e toda a forração inferior vermelha. Olha outro detalhe. Cinto vermelho. Aqui, inclusive aqui a parte do banco de trás, olha só, o carro está regulado para mim, tudo bem que eu sou, né, tenho essa altura toda, então eu não sou muita referência, mas olha o espaço que sobra. Muito espaçoso, né? Tem o banco, né, a parte de trás também tudo vermelho, e o banco é extremamente confortável. E aí você tem aqui na parte de trás o mesmo nível de conforto que você vai encontrar na dianteira. É lógico que a posição mais legal para você estar é lá na frente, né? Mas aqui é um carro que né, permanece, que preserva esse rigor de acabamento. Então aqui essa parte superior, ela é plástico duro, né? Não é o macio, mas tem o suede na porta também, né? O sistema de som todo envolvente, e é um carro para 4 pessoas, né? Um carro para 4 pessoas, não pode ir ninguém no meio, tanto é que tem um porta-copos ali no meio. Ele não tem nem o cinto de segurança. O encosto embutido de cabeça, né? É só para quem está os ocupantes laterais, e ninguém pode viajar no meio. Agora chega mais que eu vou te mostrar o carro ligado. Bom, vamos lá. Os ajustes desse banco, eles são todos manuais, tá? Então é possível fazer o ajuste de altura, de profundidade, todos os ajustes que são possíveis em carros de luxo, mas eles são todos manuais. Talvez você agora já esteja se perguntando quanto que ele custa, né? Esse lote que vai ser vendido agora durante todo o ano de 2023 vai custar, nessa configuração, uma versão única, R$ 434.900. Vou até colocar por escrito aqui para você ver que eu não estou errando, R$ 434.900. E tem todos esses detalhes de luxo que você vai encontrar num carro de uma categoria semelhante, mas tem alguns elementos que foram subtraídos por causa da questão de desempenho. Então não é porque, nossa, eu estou economizando, não pense isso, porque não é. Então ele não tem teto solar, né? Não tem teto solar, até por causa né, se você for pensar bem, quando você tem um teto solar, você vai ter o quê? Peso na parte superior, e não é isso que a gente quer. Então o volante tem uns comandos simples aqui de som do sistema multimídia, é uma tela de 9 polegadas, ele tem o sistema de segurança que a Honda tem, que é o Honda Sensing, né? Então ele segue o trânsito, ele tem freio de emergência, ele tem auxiliares de faixa, ele te dá uns inputs aqui para manter seu carro dentro da faixa de rodagem, né? Tudo isso aí tem normalmente. E o sistema multimídia é muito interessante porque, olha só, você tem aqui, além do multimídia e som, você tem várias informações sobre o status do carro. Então, quando você está dirigindo, ele te mostra aqui os efeitos da força G, ele te mostra aqui nesse programa, no AutoScore, como que está seu desempenho na pista em que você está rodando. Então, que nem a gente está gravando aqui no Velocitar, no interior de São Paulo, e ele já sabe que eu estou aqui dentro, então ele tem registrado lá o circuito inteiro e ele me mostra trecho a trecho como que está a minha performance. Tem essa colmeia toda aqui, essa colmeia aqui, na verdade ela esconde o sistema de ventilação, ele está todo aqui, né? Mas a saída de ar está aqui, uma e uma ali na ponta, né? Aí você tem aqui também essa plaqueta que é específica dessa versão, né? Porque é uma série numerada, né? Então está aqui essa especificação, e olha só, eu controlo como se fosse um joystick. Eu controlo a saída de ar, né? Eu consigo fechar ela toda. Eu achei isso aqui um detalhe muito legal, né? Muito interessante mesmo, porque é muito bonito e ao mesmo tempo ele camufla toda essa
essas partes mecânicas que visualmente, na verdade, não te agregam muita coisa. Bom, a gente estava falando do câmbio, eu vou falar, a gente vai dirigir o carro e você vai ver uma alavanca curta, você vê aquela curtinha e os engates são muito curtos. E a gente está aqui em segunda. Quando eu faço o engate da terceira, eu não preciso fazer aquele movimento claro de que, né, aquela viagem da alavanca, olha, é extremamente curta para fazer o engate aqui. Então isso aqui é muito preciso. Agora esse botão, que é o botão do monstro, né? Quando você aperta ele, você coloca no modo mais esportivo possível. Ele ainda mantém acesos, né, os controles de estabilidade e tração, mas é possível desligar também o modo suicida. Só que quando você aperta o R, o carro todo se transforma, né? Então o sistema multimídia já te passa a te dar informações também de desempenho, só que o cluster vira outra coisa, né? Sai daquele modo comfort que te mostra modos de eco, desempenho, economia de combustível, e passa a te mostrar desempenho. O objetivo aqui é desempenho, então ele está me mostrando a temperatura do motor, da água, do óleo, ele me mostra a temperatura de tudo, da turbina, enfim, ele te mostra todas essas informações de segurança do carro, né, para que você não estrague, não supere nenhum tipo de limite dele. E aqui o conta-giros ele me mostra como se fosse um carro de corrida. E aqui na parte superior ele tem o Shift Light, tem essas informações, tem umas luzinhas, né, que mostram o momento ideal de fazer a troca das marchas. Então é muito bonito esse painel, muito bonito mesmo. Mas agora, gente, chega de conversa, vamos dar uma volta. Estou na pista e o primeiro passo, óbvio, é fazer os ajustes, né, de banco, de volante. E o pessoal costuma falar muito, né, até clichê, que você veste o carro, e aqui de fato você veste o carro. Esses bancos aqui são espetaculares. Então eu estou numa posição perfeita para conduzir. Você vê assim, eu estou muito próximo do volante, né, e é um banco que imita os bancos do tipo concha para corrida. Então extremamente confortável, ele é desse tecido suede, inclusive ele não escorrega, não tem esse negócio de você sentar e aí, né, num couro automotivo ele começa a deslizar, né, então não tem esse problema você tem muito atrito entre a tua roupa e o tecido, e aí então é muito confortável de guiar e tudo voltado para uso esportivo, né, para desempenho, tudo para máximo de desempenho, só que o nível de conforto é muito impressionante. Quando eu mexo nos modos de condução aqui no centro do console, eu tenho esse seletor, né? Então aqui eu tô Comfort, Sport e o individual, em que eu faço todo o ajuste dos parâmetros do jeito que eu quiser, né? E aqui então no Sport ele deixa a configuração de curva de aceleração, né? De comportamento geral do carro, claro, em um setup esportivo. Mas o que a gente mais quer ver no uso de pista, né, é o modo R, que é esse botãozinho aqui, ó. E aí quando eu aperto, olha o que acontece no painel, ele já se transforma, né? E aí você vê que ele tá com um layout muito parecido com o de um carro de corrida. E é isso que a gente quer. Ou não? Vamos lá. Caraca! Super na mão. Uma curva de alta agora. Não tem escorregamento nenhum. Impressionante. Outra coisa bacana também que em carros manuais esportivos a embreagem costuma ser muito pesada, muito pesada. E aqui ela tem um curso longo, mas é leve, incrivelmente leve, né? E outra característica que dá para notar é como as marchas elas estão próximas. Então aqui eu vou fazer uma redução, ó. Tá vendo? Então nessa redução eu estou em segunda marcha, e para fazer o engate da terceira você faz praticamente você não tem que fazer aquele movimento de jogar para o meio para engatar a terceira. Ela é muito próxima mesmo, e a precisão dos engates, olha, isso aqui é a parte que mais se nota. Eu vou ficar quieto e vou fazer uma redução de marcha, e a gente já vai falar mais sobre isso, quer ver? Ouve só.
Você viu que no momento em que eu fiz essa redução, ele já aumentou o giro do motor e você viu que ele já equalizou a rotação para esse ritmo maior, né, de giro numa marcha menor. Eu não fiz isso não, com, né, essa manobra do ponto a taco, eu não precisei fazer, o carro fez sozinho. Mas agora eu vou dar uma acelerada para a gente sentir um pouquinho mais. Tenta ouvir aí, vai, o motor e o que acontece na pista. A primeira impressão que você vai notar é que é um carro muito na mão, muito na mão. Ele até corrige algumas bobagens que eventualmente o motorista venha a fazer então é um carro dócil, ao mesmo tempo que ele é muito nervoso, ele não é arisco, né? Agora eu vou fazer uma pausa aqui pra gente tentar simular o que seria um 0 a 100, né? E a rotação máxima é bastante elevada, 7.000 giros, então não necessariamente você está acostumado, né, com carros que são esportivados, né? Esse aqui é um esportivo legítimo, né? Então eu vou engatar a primeira e eu não preciso me preocupar também com fazer o ajuste certinho de embreagem, de nada, porque ele faz tudo sozinho. Então olha lá, pé no acelerador, ele já segurou aqui mais ou menos em 3.500 giros e ó, soltei o acelerador, a embreagem, o resto é só alegria. Eu não preciso me preocupar necessariamente com a minha habilidade ao dirigir para conseguir esses números impressionantes de desempenho. Só que hoje eu não vou conseguir te dizer o 0 a 100, porque a Honda não divulga os dados de desempenho, mas a gente vai ter que esperar então o nosso teste de pista. A Honda fez um retrabalho nos freios também, então por causa daquelas entradas de ar que a gente viu na tomada anterior com o carro parado, ele resfria muito rápido, né? Então a resistência do carro ao fading é incrível. Olha lá, slalom super na mão. Uma chicanezinha. Para acelerar, frear para quê, né? Esse ajuste de suspensão do carro também tá impressionante. Ele tem McPherson na dianteira e tem multilink na traseira, como a gente já falou na primeira parte que eu estava te mostrando do carro do lado de fora. E na pista onde você percebe de fato essas evoluções de ajuste em relação ao Civic normal, vamos dizer assim. Inclusive nessa carroceria, comparada com o Civic Touring em outras versões, né, ele tem um ponto de ancoragem diferente. Então é onde você vê que você tem grip o tempo todo. Aí é aquela combinação que a gente estava conversando antes sobre o ajuste da suspensão combinado com essa roda diferenciada dessa versão. Mas é isso, então a gente tem bastante ruído, né? Você tem uma imersão de ruído. Lembrando que o som que eu estou ouvindo agora no modo Sport, ele é amplificado, né, pelos sistemas eletromecânicos lá na saída do escape. E aí você tem também uma amplificação no sistema de som da Bose. E aí o motorista fica envolvido, né, inclusive do ponto de vista de acústica nesse show de esportividade que o carro dá. Aqui fazendo um slalom também a gente percebe o quanto é um carro na mão. Bom, gente, é isso. Civic Type R. Espero que você tenha gostado do carro. Eu adorei conhecer a versão mais esportiva do Civic. É um carro, lógico, de pouco acesso, né? Muito caro, talvez não caiba no nosso bolso. E por hora, acho que essa é a única crítica que eu tenho para te fazer. É um carro muito, muito bem pensado, muito bem ajustado. Então, num vídeo rápido desse, a ideia não é fazer críticas. Mas se você tem alguma, deixa aqui nos comentários. Deixa seu like também, isso aí ajuda bastante o nosso canal. E tamo aí. Manda suas perguntas e eu vou tentar responder, tá bom? Tchau! Beleza? Obrigado. Isso que é carro, né? Maravilha, hein?